Salve galerinha, eu sou o Daniel Santos, estamos aí para mais um vídeo. Tô animadão, mas tá um frio pra cacete aqui em Barueri, hein? Máximo de 21 grauzinhos, por isso que eu tô todo embrulhadinho. Bem, antes de começar já vai logo deixando seu joinha, se inscreva se não é inscrito, compartilhe, ajude aí o canal. No vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre um personagem, o feiticeiro Cipriano. Mas tem aquela dúvida, é São Cipriano ou Cipriano? Vamos diferenciar. São Cipriano era São Cipriano de Cartago. Cartago fica na Tunísia, no norte da África. Veja a diferença geográfica que separa esses dois caras. Enquanto o nosso personagem aqui do vídeo é Cipriano de Antioquia, na Turquia, próximo ao leste europeu, ali no início da Ásia. Veja a diferença geográfica, são quase 4.000 quilômetros entre um e outro. Um detalhe que eu acho que talvez faz com que as pessoas confundam um pouco sobre suas histórias é porque ambos são contemporâneos, pois já que o São Cipriano de Cartago morreu por volta de 258, enquanto que Cipriano lá de Antioquia, que é o bruxo, o feiticeiro, ele nasceu por volta de 250, mesma época, só que separados por essa diferença geográfica de quase 4.000 quilômetros. Bem, galera, vou resumir aqui um pouquinho a história do Cipriano, o feiticeiro, para vocês, porque eu sempre acho interessante fuçar a história das pessoas, o porquê, etc, etc. Porque desde criança eu via lá na roça que, não sei quem, diz que um velho lá não sei aonde que faz não sei o que, tem um livro lá, um tal de capa preta, não sei o que. E eu cresci ouvindo essas lorotas, umas coisas doidas. E aí, hoje, depois de adulto, eu tenho internet nas mãos, eu sempre vasculho, pesquiso, e com isso eu descubro muitas coisas. E as coisas que eu vou pesquisando e vou descobrindo, eu vou jogando aqui no meu canal e repassando para vocês. Então vamos lá, vamos ser breve e vamos tentar resumir o máximo possível a história dele para que vocês entendam. O seu verdadeiro nome era Tácius Caecilius Ciprianus, que é o feiticeiro Cipriano. Ele nasceu na região lá de Antioquia. Aos 7 anos ele já era uma criança dotada dos saberes de feitiçaria. Ele cresceu, ele viajou por vários lugares, Egito, Grécia, aprendendo as magias, o ocultismo. E, segundo conta também as histórias, aonde ele ia, ele levava as relíquias, os ossos de uma bruxa que era a sua mestra. Aonde ele ia era inseparável, aonde ele ia ele levava essas relíquias. Os barulhos de fundo é o meu filho brincando ali, viu, gente? E ele era um cara estudou muito, ele dominava com perfeição, com maestria mesmo essas artes místicas que ele praticava. Até que entra no seu caminho uma moça filha de família rica, nobre, chamada Justina. Essa moça era prometida a um príncipe Aglaide, um rapaz chamado Aglaide, que não era do Aglaide, era do agrado dela, e com isso ela não quis se casar. Sendo assim, o tal de Aglaide vai até Cipriano, encomenda a ele que mede feitiço sem dó e faz ela se apaixonar por mim a qualquer custo. Cipriano tentou, e ela simplesmente orava e nada funcionava. Assim, os seus feitiços eram rebatidos e nada funcionava. Até que Cipriano veio ter com ela para saber o porquê. E ela o explicou que ela invocava o nome de Jesus e orava. Simples. Receita tão simples, você pode fazer isso até os dias de hoje que vai funcionar muito bem, desde que você faça direito e com fé fervorosa, assim como era a fé dessa moça Justina. Então Cipriano, revoltado com seus demônios, vai lá, invoca os carinha lá, tem um papo reto, cara crachá, olho no olho com eles, e eles explicam para ele que perante a força que ela invocava, eles nada podiam. Sendo assim, Cipriano volta, se aproxima dessa moça, tornam-se amigos, tempos mais tarde eles se casam, e ele se converte ao cristianismo. Só que naquela região era proibido o cristianismo, então um imperador da época, Diocleciano, manda matar eles. E assim eles são mortos e são martirizados. Só que nunca foram santificados pela igreja. Foram martirizados, mas a igreja católica nunca os considerou santos. Embora ele tenha o seu dia reverenciado aqui no Brasil no dia 2 de outubro. E a Justina ninguém lembra, não tem data nenhuma que a reverencia. Mas o Cipriano é dia 2 de outubro que comemora-se o dia dele.
Diferente, não confunda, eu estou falando de Cipriano Feiticeiro. Eu não peguei aqui detalhes, não estou passando aqui detalhes sobre a história de São Cipriano de Cartago. Estou falando de Cipriano de Antioquia, que era o feiticeiro, viu, gente? E assim, eu acho interessante a história dele, porque ele era um feiticeiro, ele se converteu. Só que antes dele se converter, tinha esse que as pessoas conhecem como capa preta, que são livros, que são ensinamentos oriundos da época dele, de antes dele se converter. E depois que ele se converteu, essa obra aí já tinha se esparramado. Porque eu acho incrível como coisas ruins se esparramam rápido. Mas enfim, ele se converteu, casou, etc e tal. Depois foi morto, foi martirizado. Só que não há muitos detalhes sobre essas coisas aí dele. O que sabe-se dele é apenas esses detalhes aí que eu estou passando de forma resumida aí para vocês. Eu fui atrás porque eu sempre achei, igual eu já disse, sempre achei interessante repassar, porque no mais é tudo imaginário popular. Antes que eu esqueça, outro detalhe sobre ele é que tudo que é relacionado a ele, ao livro Capa Preta, é muito associado aqui no Brasil a religiões africanas. E não tem muito a ver, porque tudo que ele passou e repassou nos livros dele não são oriundos da África, e sim da cultura tradicional popular da Europa, da Idade Média, daquela época. Mas as pessoas introduzem aí nos costumes de religiões africanas por se assemelhar ali e por gostarem, entendeu? Mas não tem nada, até porque a origem dele não foi na África, foi na Europa. Então tudo que ele deixou nos livros é oriundo da Europa e não da África. Enfim, esse foi um pouco um resumo da história sobre o cara. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu! Abraço de Daniel Santos.